Oi pessoal, aqui quem fala é o João Pedro, um dos criadores da The One Collection, e você deve estar aqui por um dos seguintes 3 motivos. 1. Você quer saber mais sobre personal branding. 2. Você se sentiu desafiado pelo título do vídeo. Ou 3. Você quer saber mais sobre como aproveitar o visual para melhorar seu personal branding. Bom, vou responder aqui no vídeo a esses 3 itens. Você já se perguntou por que alguns profissionais estagnam na carreira e não conseguem mais crescer? Não conseguem aparentemente sem tentar? A média das pessoas, ou boa parte delas, trabalham pensando em chegar no fim de semana, o tão aguardado fim de semana, no qual você não tem que trabalhar e você pode descansar. Para essas pessoas, tem uma pergunta que é essencial para elas, que é por que elas trabalham. Quando elas se perguntam sobre isso, você se pergunta sobre isso, você consegue identificar o que deveria ser essencial para o seu trabalho, que é a realização profissional. O seu motivo de realização profissional, ninguém vai conseguir te ajudar com motivações ou incentivos. É algo que está dentro de você, somente você tem a chave. A partir dessa identificação de como chegar nessa realização profissional, esse é o seu objetivo, você consegue a partir daí criar o seu personal branding. Mas o que é o personal branding? Bom, para iniciar esse papo, é importante entender o papel das marcas. As marcas, elas atuam como um fator decisório entre um produto e um outro, no contexto empresarial. Se não existissem marcas, você teria que olhar as fichas técnicas dos produtos ou serviços que você compra para determinar se vai com o produto A ou com o produto B. Por exemplo, se você fosse comprar um celular e não existissem marcas, você teria que olhar a ficha técnica do celular A, comparar com o celular B, de maneira minuciosa e de maneira exaustiva. Para contornar isso, constantemente realizamos decisões baseadas em marcas. Portanto, compramos um celular da Sony ou compramos um celular da Samsung. Essas marcas pesam no nosso processo de decisão. Sobre o personal branding, a mesma coisa ocorre. Cada pessoa que você conhece e que te vê no dia a dia tem uma percepção sobre você. E caso você tenha o seu personal branding estruturado da maneira correta, executado da maneira correta, essa percepção será da maneira que você quer. Até mesmo imaginando que uma pessoa vai comentar sobre você para outra pessoa. Essa pessoa que está comentando vai citar uma característica essencial sobre você. E o seu personal branding vai determinar se essa característica é boa ou não. Como diria o ditado walk the talk, suas ações ecoam mais do que o que você fala. Então, comporte-se e atue da maneira correta para atribuir a imagem correta que você deseja. Entendendo a importância do personal branding, como você pode desenvolvê-lo? Existem 3 pilares para você desenvolver o personal branding: o seu comportamento e atitude, o seu legado e a sua imagem. O seu comportamento e atitude influenciam diretamente na sua imagem. Então, é muito importante você ter um comportamento e atitude condizente com a imagem que você quer ter. O seu legado, ele se trata do que você está construindo, o bem maior que você está construindo para a comunidade. E a sua imagem, ela se trata não só de como você se veste, mas também do seu verbal e do seu vocal. Em outros vídeos a gente já falou sobre isso, existem os 3 Vs, o verbal, vocal e visual. O verbal e vocal, eles estão relacionados a como você fala, o que você fala, de maneira verbal e fisicamente. Já o visual, ele se trata de como você se veste, como as pessoas percebem a sua mensagem visual da maneira como você se veste. Para isso, você pode acessar os arquétipos de imagem. Os arquétipos de imagem são as percepções visuais que as pessoas desenvolveram ao longo do tempo com base nas vestimentas que você usa. Você pode tanto acessar um arquétipo de pessoa criativa, quanto de sedutora, ou até mesmo uma pessoa comum. Todos esses arquétipos, existem 12, criamos vídeos aqui no canal que vocês podem acessar e olhar com mais detalhes para ver qual arquétipo faz mais sentido para você. Mas destacando que para esse pilar de imagem, é essencial que você tenha coerência entre o seu vocal, verbal e visual. Além desses 3 pilares, uma 4ª característica deve ser comentada aqui, que é a diferenciação. Como dito anteriormente, quanto mais parecido você fica aos seus semelhantes, menor é o seu valor percebido, uma vez que existe mais do mesmo. Para combater isso, você deve obter um domínio sobre um tema ou um tópico. Dessa maneira, quando as pessoas lembrarem desse tema, lembrarão de você também. Um exemplo disso é a minha namorada. Quando eu lembro da minha namorada, eu lembro de roupas. Quando eu vejo roupas, ou como fazer algum tipo de roupa, eu lembro da minha namorada. Para determinar como você deve construir a sua imagem, você deve entender onde você está hoje e aonde quer chegar. Entendendo esses 2 aspectos, você consegue construir o seu personal branding e também como você deve se vestir adequadamente para ir de acordo com este branding que você pretende passar para os outros. Para o ponto de partida, você pode levar em consideração as seguintes questões: que posição tenho hoje? Quanto valho no mercado? Que ativos tenho? Que passivos tenho? Que forças me trouxeram até aqui? E quais são as minhas fragilidades e vulnerabilidades? Um ponto de atenção aqui é que na hora que você for determinar suas competências, forças, fragilidades, vulnerabilidades, é importante você não superestimar suas forças e subestimar as suas fraquezas.
Fazendo um paralelo a isso, existe uma entrevista de um almirante que lutou na Guerra do Vietnã, chamado James Stockdale. chamado James Stockdale, ele comentou sobre quais foram as pessoas que sobreviveram à guerra. Bom, as primeiras que morreram foram as pessimistas. Foram as pessoas que subestimaram suas fraquezas, foram as pessoas que fugiram da realidade e não se atentaram à verdade em sua frente. Não tinham um plano de acordo com a situação. Curiosamente, logo em seguida aos pessimistas que morreram, os otimistas foram os que morreram também. Por quê? Porque eles estavam superestimando suas qualidades, achando que iam vencer a guerra rapidamente, e com isso não se atentaram à realidade, à verdade em frente deles, e não tiveram um plano real. Os que sobreviveram no final foram os realistas, pois os realistas tinham a noção que poderiam morrer todo dia, mas estavam dando o seu melhor e atuando diariamente com a situação, com a verdade à frente deles. Portanto, para você entender qual é a verdade da sua situação, você pode fazer o seguinte exercício. Separe diversos grupos de amigos e divida-os em 3 categorias. O primeiro círculo é o círculo primário, ou de pessoas mais chegadas a você, mais próximas a você. O círculo secundário é o círculo de pessoas não tão próximas, mas que você lida no dia a dia, como por exemplo pessoas com quem você trabalha. E o círculo terciário, que são pessoas mais distantes, como amigos antigos que você tem. Com essa separação de pessoas, você pode perguntar para eles 5 adjetivos que eles atribuem a você. Também com esses 5 adjetivos, peça a eles que correlacionem você a algum tipo de marca ou produto. Por exemplo, elas podem te associar a tipos de carro, tipos de bebida, tipos de roupa, e com essa associação é possível que elas sejam mais honestas com vocês, porque quando a gente é brutalmente honesto com alguém, em termos negativos, a gente tende a amenizar para não ferir a pessoa. Então, quando as pessoas atribuem uma marca, um produto a uma pessoa, elas não se sentem dessa maneira e conseguem ser mais honestas. A partir dos adjetivos e das correlações que essas pessoas fizerem, você pode analisar ambos e determinar qual é a sua situação real no momento. Então, você estará perguntando para pessoas externas o que elas acham e determinando realmente a sua verdade, a sua situação atual de como você é visto hoje. Com isso em mãos, você consegue determinar com o seu plano para o seu personal branding e também o seu plano para se vestir melhor. E aqui eu gostaria de criar um ponto de atenção falando sobre a autenticidade. Embora eu tenha falado sobre a diferenciação, que é um quesito essencial para você ter com relação às outras pessoas, e sobre se vestir, é importante se atentar ao termo autenticidade. Muitas vezes você deve ouvir por aí que você deve se vestir da maneira que quiser e da maneira que te deixa mais confortável. Isso não é verdade. Isso é porque no dia a dia a gente lida com pessoas. Você não pode sair por aí, como as pessoas dizem, se vestindo da maneira como quiser e como você se sente confortável. É de suma importância que você leve em consideração a opinião das outras pessoas. Diariamente lidamos com pessoas e é importante que elas nos vejam com bons olhos. Em última instância, se sua roupa não passar a mensagem visual correta, você pode encontrar atritos até seu objetivo final, interpretação induzidos pelas decisões de outras pessoas, consciente ou inconscientemente, impactadas pelo seu visual. Um exemplo do porquê essa autenticidade visual deve levar em conta a opinião alheia, pense por exemplo na virtude de ser honesto. Ninguém quer que você seja honesto 100% do tempo. Há ocasiões, circunstâncias que você deve ser honesto, brutalmente honesto, e circunstâncias no qual você deve passar alguma coisa. Uma virtude, ela pode se tornar um defeito dependendo da intensidade. Por isso, quando você for criar ou manter seu personal branding, leve em conta seu visual. Na The One Collection você encontra peças de roupas femininas, atemporais, clássicas e elegantes. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixe o like se você gostou, se inscreva no canal e vejo vocês em um próximo vídeo. Até mais!